Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. J.R. Vargas, é muito bom estarmos de volta, começando hoje aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que privilégio ter você com a gente aqui na rádio, em 93,3, o nosso aplicativo, o app da 93 FM. Você acompanha a gente também no Facebook, com essas imagens extraordinárias de queridos amigos que estão espalhados pelo mundo e que hoje participam com a gente do nosso Debate 93, participando com a gente hoje aqui. Pastor Leandro Almeida Pinheiro, pastor Leandro que está agora em Boston, nos Estados Unidos. Pastor Leandro, bom dia, bem-vindo ao Debate 93. Bom dia, JR, prazer muito grande estar com vocês aqui, colegas, muito expoentes de outros países, e poder estar em comunhão com vocês aqui vai ser uma bênção, viu? Alegria, meu querido pastor Tassi Júnior, que agora estava aqui conosco até recentemente, está em Londres, na Inglaterra. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia, debatedores. Que alegria poder dividir esse tempo com vocês. Muito feliz, sei que vai ser um tempo especial. Graças a Deus. Quero agradecer também a Deus aí pela vida do pastor Paulo Vieira. Alô, Paulinho, Deus te abençoe, querido. Está em Lisboa, em Portugal. Olá, meu amigo JR, meus amigos debatedores, Elcídio, Leandro, Tarsis. Que bom estar com vocês. Tenho certeza que será um tempo de bênção. Aí Deus abençoe todos os ouvintes da Rádio 93. Graças a Deus pela presença de vocês aqui. Estamos conectados, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal. Cid Gonçalves no nosso estúdio, e vai compartilhar com a gente também, né, Cid, o WhatsApp da 93 FM, a maneira da gente estar interagindo. Você também participa com a gente pelo Face. Compartilha com seus amigos, com as pessoas que te seguem. O link agora do Debate 93 está aí agora para você acompanhar. Compartilha, porque certamente Deus tem uma palavra para a sua vida hoje. Nós vamos estar tratando sobre o tema 01 de hoje aqui, que é um tema complicado. É incrível como ainda hoje a gente encontra mulheres que têm sofrido violência, e algumas, como nesse caso, no namoro, que é para a gente botar a mão na consciência e falar assim, mas, meu Deus do céu, o que tem na cabeça de uma menina que às vezes está apaixonada? Paixão às vezes cega as pessoas, né? A gente acha que elas estão enxergando, e infelizmente elas estão ali assimilando uma série de coisas que estão sendo compartilhadas. Só para avisar para os meus amigos do lado de cá, que aquele barulhinho continua. Cid, fala para nós o WhatsApp aí, por favor, Cid. É o 968038319. 968038319. Maravilha, Cid. Então vamos começar, então, ouvindo o pastor Tassi Júnior falando sobre o Covid-19, o novo coronavírus, o seu impacto na Inglaterra. Aqui a gente escuta muito assim, que a Inglaterra entrou tardiamente no processo de isolamento, que houve um tempo que as coisas ficaram tranquilas e aparentemente sob controle. Eu queria ver a sua palavra, a sua perspectiva e também o quanto isso está impactando a igreja aí. Oi, JR. Então, com relação a esse assunto, eu estou há 5 meses aqui, morando aqui em Londres. Nós acompanhamos o processo dos países vizinhos aqui, e a gente estava naquela aflição, porque o governo não se movia, e, a princípio, ele estava com aquela medida de mitigação, né? Então, vamos só controlar, muito cuidado, e não havia pronunciamentos mais radicais, não havia nenhum pedido mais radical. Inclusive, eu trabalho com a igreja aqui, e nós entramos por livre e espontânea vontade na igreja para esse processo de reclusão, sem ter sido uma ordem do governo. Então, nós tomamos a iniciativa por causa das informações. Os próprios irmãos da igreja estavam vivendo essa tensão. Então, nós entramos por livre e espontânea vontade nesse processo de isolamento. E aí, agora, semana
passada, essa semana, no começo dessa semana, que o governo tomou uma decisão um pouco mais forte, um pouco mais radical, dizendo que a gente deveria parar, né? E a gente começou já a sentir, essa semana eu já senti muita dificuldade no mercado. Essa semana foi que os meus filhos deixaram de estudar, mas eles já estavam fora da escola há uma semana. Nós havíamos decidido também, por livre e espontânea vontade, de não mandá-los para a escola, porque a escola estava em pleno funcionamento. Então, agora sim, parece que tudo parou. Eu vejo aqui a movimentação muito, muito, muito tranquila, e as informações vão chegando de que o número não para de crescer. Hoje, soubemos que o primeiro-ministro também tem 55 anos, também está com essa epidemia, também está sofrendo essa epidemia. O príncipe da Inglaterra também. Então, as informações estão chegando que essa curva não está acontecendo, continua crescendo esse índice. Estamos aqui confiantes de que alguma coisa Deus vai fazer para intervir na nossa realidade aqui. Obrigado, pastor Paulinho, pastor Tássio Júnior, pastor Paulinho, agora ouvindo como é que está esse impacto aí na vida das pessoas. Portugal tem uma comunidade brasileira crescente, né? Nos últimos anos aí nós tivemos muita gente migrando. Como é que o senhor está acompanhando esse assunto aí, pastor? Meu amigo, nós estamos vivendo aqui uma realidade diferente, né? Eu estou 2 anos aqui, né? E Portugal entrou primeiro no sinal de alerta, e impressionante como o Cid e JR, como a gente vive uma realidade diferente. As pessoas imediatamente, sem nenhuma ordem direta do governo de quarentena, apenas um conselho, várias empresas já fecharam as suas portas, várias igrejas, desde o dia 13 de março, elas já estão fazendo culto online. A nossa igreja aqui, a DEVEC, a partir do dia 17 de março, nós começamos os nossos cultos online, né? Os comércios estão todos fechados. Portugal tem uma comunidade, né? Tem um grupo de idosos muito grande. Então, acho que por isso o país antecipou as medidas de quarentena, de recomendação para ficar em casa. E eu tenho acompanhado, o JR, interessante, que não houve uma ordem de fechamento total. Ao contrário, a ordem foi para que as empresas transferissem o máximo que pudessem a sua equipe de trabalho para dentro de casa. E as empresas fizeram isso rapidamente. E isso ajudou muito. Se você olhar a curva, né, de infectados, de mortos de Portugal, ela tá se expandindo, né, não está tendo um pico muito ascendente. E tem sido, para nós, uma experiência muito, muito diferente. Lógico que para a igreja é muito difícil. A igreja, a gente mantém as portas abertas para receber as pessoas que precisam e podem e querem oração. Não há culto, não há reunião, né? Não está tendo nada disso, mas estamos vendo um tempo realmente muito diferente. Está sem áudio. De Boston. Obrigado, Jair. Pastor Leandro, que está agora de Boston, acompanhando a gente também. A gente está vivendo essa busca, né, de entender o que está acontecendo com o mundo. E nos Estados Unidos tem uma repercussão muito grande aqui, o que acontece aí, até por conta dos vínculos e tudo. Como é que está sendo essa experiência aí? Que análise o senhor faz desse tempo de coronavírus também nos Estados Unidos? Então, a situação... boa tarde a todos, bom dia a todos. A situação dos Estados Unidos nós estamos num momento de muita tensão aqui nos Estados Unidos, já que os líderes têm sido bem enfáticos em restringir as pessoas dos seus lares. Nós vivemos aqui na região nordeste dos Estados Unidos, onde tem o maior foco de coronavírus, de contaminação do coronavírus dos Estados Unidos. A cidade de Nova York, que fica aproximadamente 3 horas de Boston aqui, hoje é a cidade com maior índice de contaminação dos Estados Unidos e uma das maiores do mundo hoje. Então, a cidade de Massachusetts, o estado de Massachusetts não é diferente. O estado de Massachusetts, para vocês terem uma ideia, é um estado mais ou menos do tamanho de Goiás, do estado de Goiás, do Brasil, em população, mas aqui nós temos quase o mesmo número de contaminações de todo o Brasil. Então, se nós fazermos essa comparação, nós estamos bem à frente
né, o índice de risco está muito grande, as pessoas estão em casa, né, o governador aqui de Massachusetts tem orientado as pessoas a ficarem em casa. Os Estados Unidos têm aquele aspecto positivo, porque tem uma economia muito forte, um país muito organizado. O presidente Trump, junto com seus ministros, aprovaram um super pacote aí de incentivo, né, para dar um suporte às pessoas que estão precisando e à população dos Estados Unidos. Então, eles estão tentando equilibrar entre medidas econômicas e também em comunicação com o Ministério da Saúde, seguindo as recomendações do que tem sido falado aqui. No contexto da igreja, nós temos tentado nos reinventar, né? Isso tem sido interessante, como muitos pastores, nós aqui estamos pelo menos fazendo muitos estudos através de plataformas virtuais. Nós estamos acompanhando os nossos membros através das redes sociais. Nós mobilizamos uma junta de assistência social através da diaconia da igreja. Então aprovamos um recurso, disponibilizamos um recurso para as famílias que estão necessitadas, porque o contexto de imigrantes aqui dos Estados Unidos, da comunidade brasileira, é que muitas pessoas trabalham por horas. E não necessariamente são pessoas que são contratadas, fichadas, como é o comum no Brasil. Então aqui as pessoas trabalham por hora. Então se você não trabalha, você não vai ter ingresso. E isso causa um impacto direto, né, na realidade financeira das famílias, nas contas para pagar, aluguéis para pagar, né, e muitas igrejas também têm sido afetadas, porque muitos não têm lugar próprio para reunir a igreja, né, então tem que pagar os seus aluguéis. Então isso tem sido uma bola de neve, tem sido uma situação complexa, mas a igreja tem se movido também para orar e estar juntos nesse momento, e eu tenho certeza que Deus está fazendo algo especial, porque tem muitas pessoas sensibilizadas aqui nos Estados Unidos. Nós temos visto que nesse aspecto espiritual existe uma unidade, né? Está todo mundo orando e lembrando das pessoas, claro, alguns orando pelos mais de perto. A realidade que a gente vive aqui no Brasil, especificamente agora, é de um crescimento, então tem muita gente assustada, os hospitais estão tendo muito trabalho. Claro que existe assim, uma massificação da informação, né? E a gente sabe que algumas vezes a informação é massificada apenas para ter uma audiência, um controle e tudo. Mas a informação, ela é muito importante, porque ela vai nos orientar. Até que ponto a gente deve sair, se existe necessidade disso mesmo. A gente está muito preocupado com os idosos, e que é um grupo de risco, mas não é um único grupo, né? A gente está vendo aí, Tarsis, o Boris Johnson aí tem 50 e poucos anos, não é isso? Anos, Então, é assim, então não tem essa coisa de que a idade só pega, talvez a maioria, enfim, isso tudo é possível, mas existe uma questão que a gente precisa avaliar muito bem, né? E aí... Ontem teve uma manchete aqui de uma garota de 21 anos que aparentemente não tinha um quadro clínico delicado, né? E foi aqui manchete nos jornais. Então acende uma luz aí também para os mais jovens de que é possível uma contaminação, não só apenas nos idosos, mas os jovens também estão entrando nesse quadro de risco aí também. Isso a gente tem que estar bastante atento. Quero dizer para os nossos ouvintes que nós estamos aqui hoje numa transmissão histórica, porque é a primeira vez na história do debate 93 que nós estamos conectados além de nosso aqui, com 3 países diferentes, conectados simultaneamente, conectados por áudio e por vídeo. Então, é um debate histórico. Eu quero te encorajar a participar com a gente. Quem pode, tem Facebook, vai lá para assistir e também para compartilhar, que você vai conhecer, não apenas ouvir as vozes, né, mas vai conhecer aí, vai ver que de vez em quando acontece um negócio assim. Por exemplo, tem um de nós aqui, não vou dizer quem, tem um de nós aqui que está com barulhinho. Jair está tentando descobrir quem é. Já descobriu, Jair? Já descobri. O culpado é o pastor Tarsis, José Antônio Júnior. Já sabíamos disso. Já sabíamos disso. Tarsis, você sai e volta. Sai e volta.
Aqui não tem estresse, não. A gente vai conversando, porque é uma maneira tranquila da gente identificar, isso é importante, mas essa afinidade entre nós aqui é muito boa. Entendeu, Tassi? É porque ele volta com som perfeito, maravilhoso, eliminado. Encorajando você. Eliminado. Ele voltará. Está vindo aqui. Mas é um momento, né, Cid? É um momento histórico, que é importante que o nosso ouvinte compreenda isso e se envolva nisso. E eu quero agradecer a adesão do nosso povo de Deus e essa audiência espetacular que nós estamos tendo também no Facebook. Que Deus abençoe a todos. A gente volta a falar sobre esse tema já, porque a gente vai estar interagindo mais sobre esse assunto, mas eu quero iniciar aqui no primeiro tema de hoje, o tema 01, contendo aí a participação dos nossos ouvintes, Cid, pelo WhatsApp e pelo Facebook da 93 FM. O Cid entra a qualquer instante com essas informações pra gente, porque tem coisas que a gente para pensar e diz assim, cara, será que é possível? Por que as pessoas ainda assim permanecem, né? No passado tive um namoro conturbado. Além de ser constantemente traída, eu cheguei a apanhar contra a nossa ouvinte. Então, tem o aspecto da traição e tem o aspecto da violência. Atualmente, namoro um rapaz da minha igreja. Então, o rapaz é da igreja. Aquela história, olha, de onde que é esse rapaz? Da igreja. Ele é uma pessoa muito boa, mas também é muito nervoso e eu super sensível. Nosso relacionamento pode dar certo? O que devo fazer para que meu namoro seja equilibrado e sem ofensas? Como perder essa insegurança e o medo de viver tudo de novo? Será que ele é nervoso ou eu é que sou sensível demais? Pergunta aqui uma de nossas queridas ouvintes, já tendo aqui a presença do Tassi, está agora aqui ao meu lado. Então, está aqui, não, lá de cá, ao meu lado, Tassi aqui, muito bem, vamos estar interagindo. Pastor Paulo, podemos começar com o senhor? Vamos lá. JR, eu fico observando que a história acaba se repetindo, né? Existem pessoas que têm um perfil de relacionamento. Você vê que ela teve um problema no primeiro relacionamento e está agora com a segunda pessoa e começa a descrever o mesmo perfil, né, da primeira, dizendo que é uma pessoa nervosa. O relacionamento está apenas começando, ela já identificou que essa pessoa é uma pessoa nervosa. Então, o JR, os ouvintes em especial, aconselho a essa jovem, né? Primeiro ela tem que se conhecer, ela precisa de um atendimento aí mais profundo do que simplesmente um conselho, né? Simplesmente não estou desmerecendo nem dizendo que é menor ou maior, né? Estou dizendo que é um outro conselho, que é de um tratamento psicológico. Primeiro, para ela conhecer as suas características e ver o perfil de pessoa no qual ela se identifica. Porque se ela se separar dessa segunda pessoa, está arriscada ela conseguir uma terceira pessoa com as mesmas características que acaba lhe atraindo, né? Um homem mais rude, uma pessoa que tem um jeito mais difícil de se... Opa, cai não, varão. Mais difícil de relacionamento, né? Você vê que a primeira situação, ela já se desfez e tinha que se desfazer. Onde entra a violência, acaba qualquer relacionamento. Isso é inconcebível. E ela já está diante do segundo relacionamento que demonstra que vai gerar o mesmo caminho. E ela diz, será que eu sou sensível demais? E pode ser. E outra coisa, JR, que a gente às vezes não pensa. Por isso que eu digo que o acompanhamento psicológico é importante. Às vezes, é ela que... Você sabe que existe esse quadro de pessoas, né? Que vai alimentando, vai criando situações de maneira que o companheiro acaba se tornando uma pessoa que às vezes nem é ou nunca foi, né? Eu estou levantando aqui uma bandeira para a gente pensar nessa situação. Pastor Leandro Almeida, concorda, discorda? O que o senhor acrescenta? Olha, eu concordo plenamente, eu creio que são sábios comentários do Paulo. Eu também, além desse tratamento psicológico, eu recomendaria, considerando que ela agora está num contexto espiritual, de uma comunidade, participando de uma igreja, eu aconselho que ela possa buscar o pastor, né? E ter uma conversa pastoral, tanto com o pastor, talvez os dois juntos, separados, fazer um acompanhamento pastoral, para de alguma maneira poder ver quais são as coisas espirituais que precisam ser trabalhadas na vida desse jovem, se realmente esse jovem passou por um processo de conversão, se ela também, o que é que no coração dela precisa ser restaurado, quais são as coisas que
que ela traz ainda, de coisas que ela carregou durante o seu crescimento na vida cristã, quais são as coisas que precisam ser corrigidas. É muito importante esse acompanhamento espiritual, tanto do pastor, talvez um casal mais experiente da igreja, que tenha já uma facilidade de se relacionar com jovens, que seja uma referência para a comunidade da igreja, né, que já tem uma experiência de vida. Então, eu creio que ao redor podem ajudar também nesse processo de restauração. Pastor Tarci Júnior, sua opinião, querido? Então, eu vejo duas vantagens. Espera aí que seu microfone está mutado. Não, voltou aí? Tá ouvindo bem, tá ouvindo bem. Eu não estou ouvindo bem. Eu não estou ouvindo. Então vamos fazer o seguinte, Tarci, desculpa, mas tem que ser outra vez, tá? Se não está mutado aí, está mutado aqui. Então se você puder sair e retornar, eu te espero. Não tem problema. Tá bom? Okay. Eu te espero. Paulinho, você está ouvindo bem? Leandro, ok? Estou ouvindo bem, tudo ok. Perfeitamente. Maravilha. Então, esse aspecto do cuidado que precisa ter, quer dizer, seja um acompanhamento psicológico, quando o Paulinho traz essa ideia, eu me lembrei que é da mulher rixosa, da mulher iracunda e também da mulher sábia. Então, para ficar equilibrado. E também da mulher virtuosa. Vamos ficar com 4 aqui. Então, tem a mulher rixosa, tem a mulher iracunda, mas tem também a mulher sábia e tem também a mulher virtuosa. Esse processo que envolve temperamento, comportamento por repetição, que às vezes é fruto de família que repete isso e cria aquele ambiente onde todo mundo está fazendo as mesmas coisas, como é que o evangelho pode mudar a pessoa? Porque se depender de uma repetição cultural, fazendo as mesmas coisas, como esperar um resultado diferente, né? Como o evangelho muda isso também nas pessoas? JR, é o que eu estava dizendo. A gente partiu da premissa, né? Você fez os primeiros apontamentos aí e partimos da premissa que ela é crente. E o rapaz também é crente. Então nós temos aqui um problema de comportamento, né? Eu não acredito que a igreja dê alguma orientação diferente de um bom relacionamento, de uma mulher virtuosa, né? De um homem santo, de um homem de Deus. Então nós temos problema de comportamento. O que me chama a atenção é que quem está trazendo o assunto é ela, né? Ou seja, ela está buscando sempre o mesmo perfil de pessoas. Por isso eu levantei logo a bandeira aqui da questão emocional e psicológica, porque ela está indo pelo mesmo caminho sempre, né? Nós temos questões, JR, que é a questão cristã, quer ouvir a palavra, né? As recomendações bíblicas a nível de comportamento pessoal, né? Que é o que nós precisamos, um comportamento pessoal. Eu tenho que ser bênção, né? Para a minha vida, para mim mesmo, para que eu possa ser bênção para o próximo, para o outro, seja um relacionamento conjugal, de namoro ou entre pessoas, entre amigos, entre irmãos. Eu levantei mais essa bandeira porque eu estou vendo aqui que o quadro dela é esse. Ela escolhe o mesmo perfil. E levantei a questão dela não ser essa mulher rixosa. Aí sim entramos numa questão bem bíblica, de uma pessoa que provoca o outro para que seja agressivo com ela. E, JR, eu não sou psicólogo, mas você é um pastor como eu, e a gente vive em gabinetes e sabe, existem pessoas que gostam disso. Elas, no mesmo momento que ela não quer, ela provoca para receber, e isso tem aí, óbvio, comprovações pela questão da recompensa. Existem pessoas que vivem a agressividade por um quadro de recompensa, né? Porque sabe que depois de ser agredido é recompensado por qualquer coisa, por, enfim, presentes e prendas. Não estou dizendo que é o caso aqui da ouvinte. Eu estou lendo, porque nós estamos falando com muitos ouvintes, são várias e várias questões. A igreja, como falou bem aqui o pastor Leandro, obviamente, o pastor precisa entrar nisso, e precisa essa jovem ter muito diálogo, né, para reconstruir esse relacionamento, e o que é muito importante é saber que as pessoas são diferentes. Ela não pode entrar num novo relacionamento trazendo a bagagem do relacionamento que ela teve anterior, ou trazendo a bagagem de relacionamento dos seus pais, da sua família, né? E esse é o poder do evangelho, né, que é romper com essas questões aí do passado, histórias passadas, e viver uma vida nova, né? Pastor Leandro. Então, complementando a resposta e respondendo a sua pergunta de como o evangelho transforma, eu creio que
para que o Evangelho faça uma profunda transformação nos nossos corações, primeiro é necessário que nós conheçamos esse Evangelho. E de que maneira a gente pode conhecer esse Evangelho? Nós olhando para esse Evangelho desde a dimensão do problema em que a gente está vivendo. A palavra de Deus, ela tem respostas de diferentes aspectos de problemas que nós vivenciamos dia a dia nas nossas vidas. Então o Evangelho certamente terá respostas, terá remédios que podem curar essas enfermidades, esses problemas de comportamento, problemas emocionais que essa jovem e que esse jovem está vivendo também. Então, primeiro ela precisa identificar onde está a solução do problema dela a partir de uma visão centrada no Evangelho. Mas outro aspecto importante também, eu creio que é o elemento do discipulado, do caminhar com. A importância de que ela experimente esse Evangelho na vida dela, não somente conheça, mas que ela experimente esse Evangelho na vida dela, porque talvez ela conhece algumas coisas, mas não está sabendo como aplicar isso. Ela precisa de alguém que que caminhe junto com ela, caminhe junto com esse jovem, para que ela experimente essa visão, né, esse novo estilo de vida do Evangelho. Talvez essa jovem nunca foi discipulada, talvez essa jovem nunca leu a palavra de Deus, talvez ela não sabe onde ela pode encontrar respostas. Então ela está perdida, ela está levantando uma questão. O que parece desse jovem, é que eles ainda estão imaturos na fé, eles ainda não conhecem plenamente o contexto do Evangelho, e eu vejo isso no contexto dos jovens hoje. O contexto dos jovens hoje, nós vemos os jovens perdidos, nós vemos os jovens com muitas questões, com muito hormônio, muita adrenalina, muitos sonhos, muitos planos, né, tentando se satisfazer, tentando encontrar significado e buscar razão num relacionamento, mas ao mesmo tempo essas pessoas não sabem como o Evangelho pode realmente ser aplicado no contexto em que ela está, e ela está pedindo ajuda. Ela está falando, eu preciso de alguém que me ajude a sair dessa situação. Então, precisa desse auxílio pastoral e, com certeza, há elementos que têm a ver com o aspecto da psicologia que precisam ser trabalhados também. Eu vejo que de vez em quando acontece assim, de uma pessoa que tem tudo para ser livre, mas ela está presa e fica presa. A cela, se o portão lá para a saída está aberto, mas ela continua ali. Pastor Tarso, a gente estava falando sobre a possibilidade, né? A mulher rixosa, a mulher iracunda, mas também a mulher sábia e a mulher virtuosa. E buscando identificar, nesse caso especificamente aqui, como é que o Evangelho muda, como é que o Evangelho nos arranca disso, como é que o Evangelho nos liberta, seja de um relacionamento opressivo para poder impor limites, ou mesmo, eventualmente, até um homem que está acompanhando a gente, que é uma pessoa agressiva, violenta, é o jeito dele, diz, eu não me controlo, eu perco a cabeça. Como o Evangelho pode alcançar uma pessoa numa situação como essa? Então, eu tenho aí mais ou menos uns 12 anos de ministério, e nesse tempo, como pastor, eu vi grandes transformações de pessoas com quadros assim terríveis, quadros de violência verbal, física, e eu pude ver as transformações acontecendo. Então, assim, eu sei que é possível. Eu ia falar na primeira etapa, antes de ter um problema aí, que ela está na vantagem de ainda estar num processo de namoro, ok? Isso aí ela tá tirando, ela tá tendo muitos pontos aí, porque ela tem essa opção de fazer essas escolhas, etc. tal, e também o fato dela perceber, eu acho que no processo de cura, você saber que tem problemas, eu acho que isso é importantíssimo. Então, assim, ela tá percebendo que ela tá tendo essas dificuldades, ela tá percebendo essa necessidade. Então, assim, é possível sim procurar ajuda e é possível sim transformação, porque senão o evangelho que a gente prega não tem significado nenhum. Então nós acreditamos que as pessoas, independente do quadro cultural que a pessoa teve, independente dos costumes que envolvem essa pessoa, se a pessoa de fato e de coração quiser transformação, o Espírito Santo tem verdade para isso e pode se mudar.
quando a gente lê aqui a fala dela, né? O nosso relacionamento pode dar certo? Que resposta objetiva poderia ser dada a uma pessoa com uma pergunta assim? Vou começar contigo, pastor Tarsis. Eu acho que pode. Nossa, outra vantagem que a gente vive hoje é que a gente está tendo a possibilidade de ter pessoas instruídas perto da gente. Então a gente tem aí um auxílio espiritual, a gente tem na maioria das igrejas, tem alguém habilitado para isso, para um aconselhamento, para uma orientação. Então, assim, a gente está vivendo um tempo muito especial da igreja, com muita gente preparada, sabe? Hoje, o crescimento de capacitação, de treinamento nessa área está fortíssimo. A igreja que não tem uma instrução a respeito disso é porque, de fato, não quer se conectar. Então, a gente tem essa informação hoje muito viva dentro das igrejas, de capacitação, de treinamento. Então, é possível sim. Se a igreja que ela está não tem esse suporte, ela pode pedir orientação ao pastor, de pedir ajuda de um profissional, de alguém da área, que seja evangélico, que seja cristão, de uma outra igreja. Então, eu acho que é possível e a informação hoje está pertinho da gente, basta apenas ela procurar. Pastor Leandro, concorda? Concordo, sim. Eu acho que essa jovem, ela está vivendo um drama. E uma vantagem que eu vejo no que ela está falando é que ela está pedindo ajuda. Eu acho que talvez muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, talvez conhecem pessoas ou talvez estão vivendo essa mesma situação. Elas estão em situações como essas, e não somente no contexto do namoro, mas até mesmo no contexto do casamento. Elas estão vivendo isso, mas elas não têm a humildade, não têm a coragem, ou talvez não têm nem a força de pedir ajuda. Porque no caso dessa jovem, mais ainda, porque isso nós estamos vendo aqui um caso de uma pessoa que está sendo oprimida, então ela está sendo ameaçada. Talvez o fato dela mesma falar e pedir ajuda, ela já está correndo risco. Porque em muitos casos como esse aqui, se enquadra dentro de um quadro perfeito de femicídio. Né? O que está acontecendo muito nos nossos dias. Né? Homens agressivos que vai para agressão, o clímax disso aí é acabar em morte. Então ela está pedindo ajuda. Então eu gosto da perspectiva aqui, porque isso é importante, as pessoas abrirem a boca, as pessoas falar e pedir ajuda, principalmente para as autoridades espirituais e também, com certeza, no aspecto clínico. E hoje, graças a Deus, as igrejas estão cada vez mais abrindo os olhos em relação a isso, para poder dar o suporte que essas pessoas precisam. Né? E nós, como igreja, precisamos estar mais atentos ainda, principalmente líderes, de começar a identificar esse tipo de quadro psicológico, quadro de relacionamento dentro das nossas igrejas. Paulinho. É possível, eu concordo com os dois, é possível sim, e acho que já começou a dar certo. Quando ela se expõe, né, primeiro quando ela termina o primeiro relacionamento, que gerou agressão, está tentando um segundo relacionamento, e já percebeu que a história está se repetindo, isso mostra que é completamente possível e que ela está no caminho de saída, né, dessa crise de relacionamento que ela tem vivido. Né? Ela está se reposicionando diante do que ela está vivendo, dizendo, eu não quero mais viver isso que eu vivi no primeiro, estou vendo que eu estou caminhando para o mesmo problema no segundo relacionamento, que é sair. Então, é possível, minha irmã, e acho que você está com os olhos abertos para essa situação e está saindo desse tempo aí de opressão que você viveu, não quer viver nesse relacionamento e não vai viver, seja nesse relacionamento ou no próximo que você vai construir. Muito bem, meu querido Cid, nós vamos encorajar os nossos ouvintes a responderem a seguinte enquete. Qual seria? A seguinte enquete. Para os solteiras, quais são os critérios que você utiliza para escolher alguém, se é que está podendo escolher? Porque tem gente que só passou aqui, já não tem mais jeito. É aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, aí é mais ou menos isso, não? Por aí. Então é o seguinte, o que você busca? Não, para mim, para namorar comigo, a pessoa tem que ser isso, e elege umas 3 coisas aí que você considera assim, as mais importantes. Isso para solteiros. Para os casados, que já foi, a história é outra agora. No sentido de você dizer o seguinte, olha,
para o meu filho, para minha filha, eu gostaria que a pessoa que estivesse com ele ou com ela tivesse isso. Só que para me ajudar aqui, para ajudar o Cid, você faz o seguinte, você coloca aí, solteiro, quais são os critérios? Aí você coloca lá, se você é pai ou mãe, escreve lá, tá certo? Aí vamos supor que você não tenha filhos e que você não possa ter filhos, aí você diz o que você considera importante, entendeu? O que você considera assim, poxa, eu acho que a pessoa, para casar, ela tem que ter isso, e se eu tivesse filhos, era isso que eu queria que os meus filhos buscassem. Você participa com a gente agora, pelo nosso WhatsApp, o Cid vai dar o número agora do nosso WhatsApp, já ele vai ler algumas opiniões até agora sobre esse assunto, mas encorajando. Solteiros, a enquete é essa, gente, olha, solteiros, o que é que você está buscando numa pessoa? Quais são as qualidades, critérios que você elegeu, 2, 3 aí que você acha fundamentais? Também não exige muito não, viu, gente? Mais do que 10, acho mais complicado, mas enfim, coloca aí. Pode mandar mais, se você tem mais de 10 ou 15, fica à vontade. Coloca isso, vamos olhar isso aí, que nós vamos estar discutindo esse assunto. Para os pais que digam aí em relação aos seus filhos, para quem não tem filhos, pode dizer assim, se eu tivesse filhos, eu acho que os critérios poderiam ser esses, e eu vou contar com a ajuda do Cid, Letícia, Heloísa, para ajudar a organizar isso, e a gente tem uns números, né, Cid, para apresentar para os nossos ouvintes. Mas até lá, conta aí, opinião do nosso ouvinte até agora sobre esse assunto. O número do nosso WhatsApp é o 968038319. 968038319. Tem algumas opiniões dos nossos ouvintes que é bem interessante. Uma pessoa disse assim: as pessoas às vezes, pela carência, entram num relacionamento que não é de Deus. Tem que orar, gente, tem que esperar, namorar para se conhecer. E assim e assim o Senhor te dará confiança se é ou não a vontade dele para esse relacionamento. Uma outra ouvinte diz assim, sobre o debate de hoje, a minha filha começou a namorar um rapaz e com apenas 2 meses de namoro, eles estavam assistindo um filme e do nada o cara pegou e desligou a televisão, dizendo que a minha filha não estava dando atenção para ele. A partir daí, ele começou a querer se meter, começou a mexer no celular dela. Aí eu fiz o quê? Como mãe, eu chamei minha filha do ladinho, conversei com ela, baixinho como o JR fala, né? Chamei a minha filha num cantinho, conversei com ela. Filha, eu sei que abre teu olho, hein? Aí, o que aconteceu é que ela acabou o namoro. Aí ele ficava perturbando, ligando, querendo saber de tudo dela e tal, mas ela deu um basta. Ambos são evangélicos, eles são novos, são jovens ainda e imaturos. Mas imagina, se esse garoto não mudar, ele vai se tornar um adulto dominador, por não dizer abusador mesmo, né? Eu vou perguntar então, com base nesse último WhatsApp, e depois eu queria pedir que você repetisse o anterior, tá bom, Cid? Ok. Mas com base nesse último WhatsApp, que sinais a gente pode detectar de que essa pessoa não é saudável para um relacionamento, né? Ou pelo menos não está saudável, pode ficar posteriormente. Que sinais vocês observam que podem ser destacados aqui, pensando nesse público nosso que está em busca, tem muito viúvo, divorciados, enfim, solteiros, estão em busca de alguém, então é preciso ter sinais. Que sinais são esses, queridos? Pastor Leandro, eu vou começar com o senhor aí de cima. Vamos lá, então. Eu acho que existem algumas características próprias que estão nessa pessoa, né, alguns aspectos do comportamento dela em relação à maneira como ela trata as outras pessoas, ou como ela se relaciona, né, os lugares que essa pessoa frequenta. Eu acho que também é importante conhecer a família dessa pessoa que você está querendo se relacionar. É importante você saber fazer algumas perguntas, né, para você fazer o diagnóstico, como essa pessoa conheceu a Deus, né, como é o relacionamento dela com Deus, o que é que ela pensa, o que é que ela busca no relacionamento. Eu acho que tem perguntas que são importantes. Quais são as características, né, de uma pessoa que ela está buscando, né, qual é o objetivo que ela pensa no relacionamento, né, qual o lugar que Deus ocuparia no relacionamento, que se fosse para ela estabelecer um relacionamento, ver como ela se relaciona com os amigos, né, com os familiares, os lugares que essa pessoa frequenta. Eu acho que é uma espécie de diagnóstico, né, de observação. Eu acho que por aí vai esse processo. Pastor Paulinho, pastor Tarsis.
vamos aos sinais, né? Os sinais aí eu acho que marcam e apontam uma pessoa duvidosa, né? Perigosa para o relacionamento, uma pessoa ciumenta demais, né? Uma pessoa que você está se relacionando tem ciúme, às vezes dos pais, às vezes do irmão, né? Às vezes de um amigo antigo. As pessoas vai criando bloqueios de acesso, ou seja, esses sinais de muito ciúme já demonstram ser uma pessoa muito possessiva, né? Acho que é um sinal importante. Outro sinal importante, JR, que às vezes os jovens, então, se utilizam dessa terrível ferramenta que é a mentira, né? Você está se relacionando com um jovem que está mentindo para o pai, para onde vai, mentindo no que está fazendo, criando coisas escondidas. Olha, se já tem uma vida de mentira, né? Mesmo que você hoje no relacionamento esteja se beneficiando dessa mentira, amanhã essa mentira vai se voltar contra você no seu relacionamento. Mentira é uma ferramenta que o crente não pode usar, né? Outra coisa importante, JR, é quando essa pessoa corta os relacionamentos. Né? Acho que é um sinal, né? Você está se relacionando com alguém que começa a cortar os seus amigos, começa a te afastar das pessoas que você gosta, às vezes te afasta de parentes, sei lá, são sinais aí. Um quarto sinal, vou deixar aqui, seria o relacionamento com os pais. Acho que quando você entra no relacionamento, você precisa saber como essa pessoa que você se propõe a casar se relaciona com os pais ou com seus familiares mais próximos. Eu acho que o desequilibrado, ele se entrega. A pessoa que é desequilibrada emocionalmente, a pessoa que é possessiva demais, nervosa demais, ela se entrega. Se você ficar atento às reações, né, em tempo de crise, né, em pontos assim, cruciais, sabe, de decisões importantes, sabe? E essa questão de pesquisa, eu acho que é fantástico, você ficar perguntando, como é que você faria se acontecesse tal coisa? Esse tipo de pesquisa ajuda muito na interpretação da pessoa, da identidade da pessoa, de como a pessoa reagiria. Então, assim, quem tem problemas, quem é descontrolado, uma hora vai se entregar, não tem como. Eu acho que não tem como ficar ocultando muito tempo. Então, assim, agora, a outra parte tem que estar atenta aos detalhes. Essa leitura com relação a família, eu acho que é fantástica, você ficar atento a como que lida com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã. Eu acho que isso é um caminho que facilita muito a interpretação de quem não tem esse equilíbrio, de quem está aí fora um pouquinho do eixo. Os mais antigos... Pastor Paulo. Eu ia falar o seguinte, a pessoa tem que querer aceitar os sinais. É importante isso aqui, porque os sinais não revelam tudo que a pessoa é. E a pessoa está apaixonada e não quer ler os sinais. Né? Eu vou conseguir. Isso é bobagem. Os sinais nunca revelam tudo. Né? Só chamando a atenção para isso aqui. A gente está falando coisas aqui, talvez as pessoas estão ouvindo e começa a ponderar os sinais. Mas os pastores estão falando, mas não é isso tudo, não. Ouça, sinais são apenas sinais. É uma linha de interpretação para você identificar com quem você está se relacionando. Ou sinais para você não se arrepender depois. Outro elemento também importante, dentro do que os colegas estão falando, para o ouvinte, é que a gente não pode ter pressa. Eu acho que a pressa, muitas vezes, ela acaba prejudicando nesse processo que nós estamos falando aqui. Porque quando você conhece uma pessoa, quando você está num processo de conhecer a pessoa, saber se aquela pessoa é uma pessoa para você se relacionar, ela se apresenta com as coisas boas. Muitas vezes esses sinais que os colegas estão falando, essa leitura que você precisa fazer, você precisa esperar um tempo para você entender, porque no começo você tem uma certa simpatia. Você se agrada da pessoa, tem coisas naquela pessoa que te chama atenção e às vezes nós somos inclinados aí pelo emocional. Mas a gente tem que ser um pouco mais frio nessa leitura, gastar tempo, conhecer mais, ver a pessoa em certas situações complexas para ver qual a reação, porque aí é onde ela também vai se revelar. Porque tudo começa no aspecto romântico, no aspecto emocional. Então a gente precisa tomar isso em consideração também. Eu daria, se você me permitir, JR, claro, só acrescentar mais um ponto, ouvir quem está fora. Porque você, embalado pela paixão, às vezes você não tem a sensibilidade de perceber. Então é importante ouvir. Pergunta para o seu pastor, o que você acha, pastor?
desse amado. Pergunta para sua líder, pergunta para uma pessoa lá da igreja que conhece a pessoa há mais tempo. Então, é muito importante. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Então, é muito importante ouvir quem está do lado de fora e perceber qual é a visão que a pessoa tem a respeito desta pessoa, olhando pelo um prisma assim, do lado de fora. Então, eu acho que se você estiver atento a esses caminhos aí, vai dar certo. Os antigos falam que os mais novos, eles casam no namoro. Casam no namoro. E não namoram no casamento. Que é um problema que pode ser consequência do primeiro. Esse tempo de namoro que vocês estabelecem como importante, me parece que isso já é uma coisa assim, isso está estabelecido, está aqui diante de nós, todo mundo entendeu e assimilou. O tempo, mas o que fazer durante esse tempo? Ou o que não fazer durante esse tempo? O que vocês entendem que hoje, do jeito que as coisas estão indo, as coisas estão sendo desenvolvidas por uma linha e que a gente tem que parar para pensar assim, será que do jeito que tá bom? Será que dá para a gente conhecer mesmo a pessoa? Será que a gente vai poder identificar sinais com esse tipo de proximidade? O que fazer durante esse tempo? Vocês falaram de conhecer as pessoas, de ouvir pessoas de fora, todos os sinais são apontados, mas se a pessoa tiver um envolvimento sexual, vocês acreditam que ela perceberá com menor intensidade os sinais, pelo fato de estar ali com esse envolvimento físico, que também é espiritual, e de que maneira segurar essa onda com tanta pressão que acontece sobre todos hoje? Vamos lá. JR, a verdade é que a pessoa apaixonada, ela perde os sentidos. E isso é muito prejudicial, para o que eu falei, para entender os sinais. Lógico, nós como pastores aqui, acho que nenhum deles vai dar um conselho diferente desse, não aceitamos o relacionamento sexual antes do casamento, justamente por isso. Porque antecipa, né? Antecipa e oculta muita coisa. O relacionamento sexual, ele é o casamento, né? Essa é a ideia do casamento. A união é isso aí, né? E quando você traz isso para antes dessa responsabilidade de fato do casamento, você está mudando a ordem de tudo. Tem várias pessoas nos ouvindo aqui, vários ouvintes, né? Evangélicos ou não evangélicos, casados e solteiros que mantêm relacionamento sexual, porque, enfim, nem evangélicos são e não compreendem isso. Mas você vai perceber ao longo da vida como isso é prejudicial. Nós que somos pastores atendemos gabinetes constantemente e vemos como esse relacionamento sexual embaçou, né, atrapalhou a percepção dos sinais que se apontaram ou, né, se apresentaram no namoro e não foram vistos, né, porque a carne, né, que o relacionamento sexual fala muito desse impulso da carne, consegue esconder esses sinais. Por conta do sexo, por conta do relacionamento, essas coisas são abolidas. Então eu chamo a atenção hoje para essa juventude, para a nossa juventude, né, como o Tarso falou, está cheio de ferramentas aí, tem cursos de noivos que podem te auxiliar, né, isso tem aí pela internet, busca o seu pastor, como o Leandro aqui falou muito bem, sabe, para que você não caia nessa distração, né, antecipe as coisas e você carregue para o seu casamento coisas que foram sinalizadas antes e você foi distraído pelo sexo, né, distraído pela pressa, né, o JR falou de tempo, é necessário um tempo de conhecimento, né, as perguntas devem ser feitas, Tarso falou também muito bem aqui sobre perguntas, estabelecer perguntas no relacionamento, dicas aí são importantes. Eu acho que a quebra de princípio espiritual, ela é muito perigosa. Terrível. Porque a pessoa que está num nível de espiritualidade, a pessoa que está num nível de relação com Deus, a sua audição fica mais afinada. Quando a pessoa está andando com Deus, a sua percepção espiritual, a sua sensibilidade, sabe? A pessoa fica até mais tranquila para ouvir e entender, sabe? Aquilo que Deus quer, a vontade de Deus. Então, quando a pessoa entra
por esse caminho de quebrar princípios, sabe? Começa a ter um relacionamento sexual. Eu não consigo, eu vou abrir aqui meu coração, eu não consigo ver esperança numa pessoa que está quebrando princípios espirituais de ter a capacidade de ter sensibilidade espiritual. A Bíblia diz que as coisas espirituais a gente gera, né, de forma espiritual. Então, assim, se a pessoa está quebrando o princípio, está tendo relação sexual com o namorado, ou a namorada, né, o namorado com a namorada, a pessoa ela está quebrando, um caminho muito importante que pode lhe ajudar a perceber aquilo que ela não está percebendo. Então, assim, o respeito a esta lei do Senhor, este princípio do Senhor, eu acho que é um caminho para que a pessoa esteja atenta aí para perceber aquilo que os seus olhos não estão percebendo. Não sei se eu me fiz entender. Claro. Muito boas observações dos colegas. Eu complementaria dentro desse enfoque da espiritualidade. Os nossos relacionamentos também são parte da nossa espiritualidade. E muitas vezes nós dividimos isso, né? Nós pensamos que a vida cristã é quando, às vezes, nós estamos em uma reunião, em um grupo pequeno, quando a gente vai à igreja, coisa assim, mas os nossos relacionamentos também refletem a nossa espiritualidade, o nosso grau de maturidade na vida cristã. Então, eu volto àquele tema que nós estávamos conversando, JR, que você perguntou, como o evangelho transforma as pessoas. Eu acho que nesses aspectos é onde nós podemos experimentar os princípios do evangelho, porque a palavra de Deus, ela nos gera tanto benefícios comuns, vamos dizer assim, de coisas que nós vamos construindo, que vai nos servir para toda a vida, como também nos geram aspectos espirituais para a nossa vida espiritual. E o sexo, ele realmente é uma arma poderosa para abençoar e para destruir. Deus criou o sexo, e isso é uma coisa muito boa e parte de um relacionamento. Mas se nós pegamos essa arma e nós usamos essa arma, ou usamos esse benefício que Deus nos deu na hora errada, isso pode causar um efeito destruidor nas nossas vidas. Então tudo tem o seu momento certo. E se nós agregamos isso, nós vamos gerar consequências, né, que às vezes a pessoa vai carregar essa culpa, ela vai carregar esse trauma na vida dela para todo o restante da vida, porque ela vai ver coisas que começam erradas, geralmente terminam erradas, né? Então, por isso que o foco do relacionamento, ele é uma coisa progressiva. O relacionamento, ele sempre é uma entrega. E eu diria que o sexo é a parte mais íntima de uma pessoa. Quando você faz sexo com uma pessoa, você foi na parte mais íntima do nosso corpo, os órgãos genitais, fisicamente falando. Então, quando você chegou nessa parte, você praticamente entregou uma coisa antes da hora. Então, nós precisamos ter essa visão de que o relacionamento é uma entrega mútua e que você vai conhecendo a pessoa progressivamente e vai estabelecendo os vínculos para que esse momento seja um momento em que as pessoas aproveitem realmente com todos os benefícios que isso pode dar. Maravilha. Cid, você pode ler de novo aquele WhatsApp que eu falei com você? Primeiro? Claro que sim, vamos lá. O anterior aí. Isso. As pessoas, às vezes, pela carência, entram num relacionamento que não é de Deus. Tem que orar, gente, tem que esperar, namorar para se conhecer. E assim, o Senhor te dará confiança e você saberá se é ou não a vontade dele para este relacionamento. Está dentro daquela fala de vocês, mas especificamente do Tarsis, né, de estar sensível espiritualmente para ouvir a voz de Deus. O Paulinho falou, o Leandro também, sobre esse aspecto, a sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus, né? Quem vai definir o processo todo é o Senhor que vai nos encaminhar. Então está dentro desse aspecto. Muito bem, Cid, já temos aí um resumo aí das qualidades? Resumo? Resumo, eu quero saber como é que eu vou resumir essa quantidade aqui. São quase 800 aqui. Aqui, solteira, tem que ter temor a Deus, com sensibilidade ao Espírito Santo e caráter verdadeiro. Olha, solteiro. Uma pessoa só? Isso é numa pessoa só, né? Numa pessoa só. Agora outra. Numa pessoa só. Tem que ter numa pessoa só isso, ó. Temor a Deus, sensibilidade ao Espírito Santo, caráter e ser verdadeiro.
Maravilha. Outro ouvinte diz assim: solteiro, é importante amar a Deus sobre todas as coisas, não negociar valores, ter respeito com todos. Uma outra ouvinte diz ainda: solteira, um homem para casar comigo precisa ter o mesmo propósito, ser fiel a Deus. Essa aí já foi mais, né, concisa, mas englobou tudo. A outra ouvinte diz o seguinte: casado, desejo para meus filhos uma pessoa que respeite as opiniões, que trate com amor e carinho, que não traia e que apoie o crescimento. Outro ouvinte: solteira, respeitoso, trabalhador e carinhoso. Mais um ouvinte: sou solteira, tenho 3.7. Eu não exijo nada além do cara ser fiel a Cristo Jesus, ser um homem de verdade, mas que mais seja, como é que é? Mais ser, ou seja, não tenho mais esperança. Não tem mais esperança? Não. É isso que ela falou? É o que deu para entender aqui. Não perca a esperança, não. Não, vai acontecer, irmã. Outro vem o seguinte: olha, sou mãe de menino, quero para ele que seja uma mulher de Deus, que tenha um bom relacionamento com os pais, que dê bom testemunho no vocabulário e também na forma de se vestir. Achei interessante isso aqui, no vocabulário, também na forma de se vestir. E vai por aí. Muito bem, e tem um monte aí, né, Cid? Muita coisa. Muitos. Essa ideia, gente, é para que, à medida que você pensa sobre o assunto, você começa a elencar o que para você é mais importante. E quando essas coisas são importantes, elas se tornam uma lista. Não é que você vai escrever e vai botar a lista ali especificamente, não, mas elas estão no coração, elas estão na sua mente, e você começa a não negociar mais essas coisas, porque elas se tornam fundamentais, elas são essenciais. Então a pessoa pode ser simpática, bonita, pode ser rica, mas pode não ter Jesus. Então você diz: não, pode ter isso tudo, mas não tem um essencial. Não quero nem iniciar. E o bom, a melhor maneira de sair é não entrar. Porque depois que entra fica difícil. Então é melhor você falar assim: não, minutinho, falta isso, aquilo outro, é melhor sair agora. Mas você vai ter alguém dizendo ao seu lado ou no seu ouvido: vai dar tudo certo. As pessoas mudam. Você vai conseguir mudar a pessoa. E aí nós vamos entrar numa dinâmica que a gente já conhece muito bem, que infelizmente existem pessoas que têm muita dificuldade para mudar. Eu quero agradecer, debatedores queridos e amados. Nós temos orado já há alguns dias e temos feito uma campanha, a campanha de oração, relógio de oração contra o coronavírus. Temos orado às 6 horas, ao meio-dia e às 18 horas aqui na rádio. Nós temos vários parceiros que abraçaram essa ideia. A 93, ela deu a ideia, mas ela não é dona da ideia. O dono da ideia é o Senhor, porque ele falou para a gente orar. Então nós temos que orar o tempo inteiro. Mas a gente está desafiando igrejas, outras emissoras de rádio, TV. Quero agradecer aqui a parceria da Rede Boas Novas, que está com a gente nesse propósito também, se unindo a nós, a tantos outros. Então é muito bom quando a gente deixa a nossa marca de lado. Até a arte que a gente fez não tem a nossa logo, exatamente para que caibam várias outras logos ali. O objetivo é que você possa estar envolvido nisso, que a sua empresa esteja envolvida nisso, que a sua instituição de ensino esteja envolvida nisso. As nossas igrejas, naturalmente, já estão envolvidas nisso. E hoje, de forma especial, nesse nosso debate 93 histórico, pela primeira vez na nossa história, estamos transmitindo com áudio e vídeo para diretamente dos Estados Unidos, diretamente de Portugal e diretamente da Inglaterra, recebendo o pastor Leandro Almeida, que está em Boston, Paulo Vieira, que está em Lisboa, Tarsi Júnior, que está em Londres, aqui o Cid em São Cristóvão, eu estou na Zona Oeste, e aqui nós estamos interagindo, compartilhando em áudio e vídeo um debate 93 histórico. Antes da gente orar, eu queria agradecer muito aos pastores e a participação deles com a gente hoje no debate 93. Tarsi Júnior, obrigado, amigo, um abraço. JR, muito obrigado. Cid Gonçalves, obrigado também. Um prazer, pastor Leandro. Muito bom ver aí pastor Paulo Vieira. Peço perdão aí pelos defeitos técnicos aqui,
Eu comecei com o telefone, passei pro computador. Eu não sei se melhorou no finalzinho aqui. Mas a próxima é que a primeira vez, né, não podia ser muito fácil, né? São continentes diferentes e tal. Então, eu agradeço a oportunidade. Eu quero que o Senhor nos faça sair mais fortes dessa epidemia. Eu estou com uma expectativa muito alta de que essa epidemia vai aguçar a sensibilidade do povo, a vontade de procurar Deus. Então, assim, vai aumentar o nível de maturidade das pessoas com relação ao seu comportamento, à sua vida cristã. Então, assim, eu creio que Deus está chacoalhando essa figueira aí, porque tem coisa boa vindo aí, e eu tô com vocês nesse propósito de oração também aí, e vamos lá, vamos partir para cima, porque esse ano ainda a gente vai ter muita notícia boa em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos, Tassi. Um beijo a todos, amo vocês, aos ouvintes aí do Brasil, das igrejas que eu tive a honra de pastorear. Eu transmito aí meu carinho também a todos, e isso aí, obrigado pelo carinho. Obrigado, meu amigo, Deus te abençoe. Pastor Paulo Vieira, obrigado, um abraço, querido. Obrigado, amigo, eu que agradeço. Nós estamos aí, JR, aqui na igreja, num relógio de oração, então estamos juntos, estão 24 horas de oração, a igreja está cobrindo todas as horas. Sabemos, eu concordo com o Tarsis, eu acredito que a igreja sairá mais forte. Diante de tudo que a gente está observando, vídeo, os irmãos estão se apresentando como crente, estão cantando, estão fazendo live, né? O povo está animado aí pela rede social, não pode sair de casa, então estão expondo o cristianismo que há dentro delas, que talvez estava oculto durante muito tempo. E nada como se cumpriu o texto de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 5, na parte B, né? Há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, né? Estamos vivendo esse tempo, acho que esse versículo nunca foi tão real, né, como nesse tempo. Deus abençoe a todos, deixa aí meu abraço aí para todos os ouvintes, para o povo da DEVEC, né, do Brasil aí que está nos ouvindo, aqui de Portugal, que Deus possa recompensar a vida de cada um. JR, obrigado mais uma vez, Cid, aí o Leandro, Tarsis, Deus abençoe a todos vocês. Valeu, pastor Leandro, obrigado, querido. Ô, JR, prazer sempre estar com você, mais uma vez no programa de 93, inaugurando esse quadro aqui, muito feliz. Eu louvo a Deus pela sua vida, seu ministério, né? A gente conhece seu ministério de próximo também na sua igreja local lá. Quero mandar um abraço pro pessoal da Igreja das Américas, né? Deus abençoe você, abençoe aqui na rádio, a rádio tem feito um trabalho maravilhoso, muito prazer conhecer o Tasso aí, que está trabalhando aí em Londres. Tem uma ovelha minha que era aqui em Boston, tá lá, Marlete, a família Gilmar, mandar um abraço para eles lá. Prazer também, Paulo, conhecer você, qualquer hora a gente aparece em Lisboa também, para conhecer depois de passar toda essa crise. Cid, maravilhoso sempre a sua condução nesse programa, Deus abençoe a sua vida. Eu quero deixar um versículo bíblico que está em Jeremias, que Jeremias, em meio àquela crise, quando o povo de Israel estava no cativeiro, Deus fala através dele, diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal. E eu me somo aos colegas, eu creio que Deus está fazendo algo especial, ele não perdeu o controle de nada diante dessa situação. Esse coronavírus certamente estava nos planos de Deus, eternos dele, e ele tem um plano para a igreja do Senhor, está nos sensibilizando, preparando o terreno do coração do Brasil e do mundo para que o evangelho seja proclamado, vidas sejam transformadas, e é muito bom nós termos essas instâncias para poder conversar, orar juntos e compartilhar entre pastores. Eu espero que essa iniciativa possa dar continuidade aí para que essa rádio tenha um impacto não somente no Rio de Janeiro, mas um impacto global. Isso me chamou a atenção, como isso gerou uma conectividade importante, viu, JR? Tem muita gente aqui dos Estados Unidos, do Brasil, diferentes regiões que estão nos acompanhando hoje. Eu mando um abraço para todos aqueles também que estão nos acompanhando aqui de outros lugares do mundo, além do Rio de Janeiro também. Tá? Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero agradecer também, pedir a vocês que, quando queiram visitar aqui a região de Boston, né, nós temos aí a City K United, mandar um abraço para o pessoal da City K United, que é nossa igreja também. Você já esteve lá, JR, conhece bem como aquela família é uma família aí de braços abertos para receber sempre a comunidade brasileira e aqueles que queiram vir para se somar a nós. Um grande abraço, muito obrigado. Uma turma maravilhosa, um abraço para todos. Vou pedir o pastor Tarsis Júnior. Pastor Tarsis, o senhor vai orar conosco, tem uma vinheta especial que entra e após a vinheta a gente ora junto.
para poder... Quer falar, Cid? Eu queria só imaginar assim, como é que o pastor Paulo se despediria assim com sotaque bem português? É sério, é? Epa, deixa aí meus... eu vou ensaiar pro final, vou ensaiar. Vai ensaiar pro final, é mole. Solta a vinheta, Cid. Tá dormindo, Cid. Quarentena de oração. Maravilha. Vamos orar? Pastor Tarcísio Júnior pra gente, por favor, querido. Pai, aqui estamos diante da tua presença. Nós temos a consciência de que o Senhor está assentado sobre a redondeza da terra. Sabemos que o Senhor tem o controle de tudo e que nada está fora das suas poderosas mãos. E é por isso, Pai, que nos submetemos a Ti mais uma vez em oração para pedir, Senhor, continue nos socorrendo, Pai. Continue, Pai, atendendo a essa multidão de pessoas, Pai, que estão passando por essa epidemia, que estão, Deus, infectados por esse vírus, Pai. Oramos pelos familiares enlutados, aqueles que perderam alguém. Oh, Pai, eu peço socorro mais uma vez. Nós somos dependentes e essa virose tem mostrado, Pai, o quadro da nossa dependência. Nós não somos nada. Não temos condições alguma de permanecer de pé se a tua boa mão não estiver conosco. Por isso eu oro, Pai, eu apresento o Rio de Janeiro, apresento, Pai, o Brasil, eu apresento as nações. Oh, Pai, traz sabedoria aos nossos governantes para terem uma gestão, Senhor, equilibrada, uma gestão, Senhor, sábia, num momento tão delicado. Pai, nós cremos que a igreja ela continua, Pai, forte, triunfante, e que independente da dificuldade, Deus, de se reunir em um espaço, continuamos sendo igreja e continuamos sendo fortes, Senhor. Eu abençoo, Pai, os pastores, as igrejas, que nesse momento, Pai, tiveram as suas receitas, Pai, diminuídas. Oh, Pai, sustenta o teu povo, sustenta, Senhor, esses milhares e milhares de pastores, de líderes, de pessoas envolvidas. Sustenta, Pai, a população que não está trabalhando, não está tendo receita, não está tendo salário. Oh, Pai, que não falte o pão sobre a mesa dos teus filhos, que não falte, Pai. Eu peço a provisão do Senhor. Senhor, nós estamos escondidos em Ti, estamos debaixo da sombra da Sua onipotência. Por isso te pedimos, atende, Senhor, o nosso clamor, atende, Senhor, o nosso grito de socorro, Pai, porque precisamos do Senhor. Obrigado, Pai, por esta rádio, obrigado, Senhor, pelos amados que conduzem este programa, obrigado por esta janela que se abre de esperança para tantas pessoas. Abençoa os teus filhos também. Nós te pedimos, Deus, a sua cobertura. Pedimos, Senhor, que em nenhum instante deste processo o Senhor se ausente de nós, mas que a tua presença esteja em cada casa, em cada família, aqueles que estão, Senhor, num presídio, aqueles que estão acamados no hospital, aqueles que estão trabalhando, Senhor. Eu peço que a tua presença esteja conosco. No nome poderoso de Jesus, assim eu oro, crendo, Pai, que algo lindo está para acontecer, Senhor, entre nós. No nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, pessoal. Deus abençoe. Valeu, amigos. Você acabou de ouvir Debate 93.